Na nossa região, dificilmente acontecem acidentes aéreos. Mas mesmo assim, os bombeiros precisam estar preparados para saber o que fazer em situações como essa. Por isso, nessa semana, os bombeiros de Cascavel fizeram um treinamento simulando um acidente. A simulação aconteceu no aeroporto de Cascavel e foram cerca de 50 profissionais envolvidos. A nossa equipe esteve lá e agora nós vamos te mostrar como foi. Corpo de Bombeiros, SAMU, Hospital Universitário, Defesa Civil, Exército Brasileiro e a responsabilidade de salvar vidas. Segundos podem significar uma vida, então a gente não pode se dar ao luxo de perder esse tempo. Essa é a simulação de um acidente envolvendo aviões e material radioativo, um produto que oferece grandes riscos à saúde de quem entra em contato com ele. É a transformação que o núcleo desses elementos, desses átomos, passa para atingir a estabilidade energética dele. No caso, um núcleo possuindo bastante energia ou elementos a mais do que a condição ideal dele, ele vai passar por um processo de emissão dessa energia extra. O risco é, no caso de uma irradiação que não seja uma irradiação médica, é o risco do dano na célula, inicialmente, em poucas horas, dependendo do nível de radiação, pode causar náuseas e vômitos, a longo prazo pode causar câncer, ou até, dependendo do nível, se ele for muito alto, ela pode ser letal em questão de algumas horas, entre 10 horas e um mês. É pelo perigo do contato com o produto que na ação não foram usados produtos verdadeiros. No treinamento, os enfermeiros e bombeiros deveriam tomar cuidado com um elemento chamado cobalto 60. Quando deixavam a região de contato com a radioatividade, passavam por uma medição que aponta a quantidade de material presente no corpo. E esse equipamento que você estava usando para passar aqui nas pessoas, para que serve, o que é? Ele detecta a radiação. Ele consegue verificar a presença desses elementos através de um sinal sonoro e também da medida exata da quantidade de radiação que está presente no local. A simulação aconteceu no aeroporto de Cascavel. No total, foram mais de 50 profissionais envolvidos no treinamento. Apesar de pouco comum em nossa região, esse tipo de acidente exige um número muito grande de pessoas. O trabalho deve ser preciso e rápido, por isso o treinamento é fundamental. O principal é justamente na hora que acontece uma situação real de atendimento, nós não tenhamos nenhum tipo de falha. Esse tipo de acidente que não acontece na região, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Então a gente tem que estar preparado para atender as mais diversas ocorrências possíveis. A atividade faz parte do plano de treinamento do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro. As organizações de saúde se tornam parceiras nas situações de risco. Por isso, a HU e SAMU marcaram presença. A Elaine, que é coordenadora da equipe de pronto-socorro do Hospital Universitário, explica que o cuidado do próprio enfermeiro deve ser grande, porque ele também pode sofrer as consequências do contato com a radioatividade. Se acontece um acidente desse, apesar de não ser muito comum, mas pode acontecer, né? A gente tem aí a BR, os materiais podem estar sendo transportados e a gente não fica sabendo, então acontece um acidente e a referência de atendimento é o HU. Então, se a gente faz esse treinamento, a gente está preparado para uma necessidade que possa, né? A gente não sabe se vai ter ou não, mas a gente já está preparado para não colocar em risco os outros pacientes e a população em geral. No total, foram 40 minutos de trabalho entre controlar o foco de incêndio, resgatar as vítimas do acidente e dar fim ao material químico de radiação. A Stephanie foi uma das vítimas fictícias e revela que a sensação foi bem próxima da realidade. Quando a gente foi convidada para participar da simulação, a gente não sabia de nada que ia acontecer, só que ia ser um trabalho com material radioativo, né? E quando a gente chegou aqui, foi explicado pra gente, mas a gente não imaginou que ia ser tão intenso assim, porque foi falado em acesso venoso, assim, coisas bem específicas que eles fazem com as vítimas mesmo, né? E é bom pra gente que tá na faculdade, que a gente vai aprendendo também como fazer isso. Mas a sensação foi bem real, foi bem real mesmo.
treinamento é mesmo muito importante, exige total concentração dos bombeiros, né, Camila? E eles precisam pensar em cada passo para que tudo saia como esperado.